Galera, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou contador de histórias, moro aqui em Camboriú e vou contar uma história para vocês aí de rodeio, pessoal da escola Santo Antônio. As histórias fazem parte do ser humano, né? Na verdade, o nosso cérebro funciona através de histórias, né? No formato de história. Então, por isso é tão importante as histórias, tanto as escritas, né, nos livros, quanto as contadas de boca, ou as filmadas, ou no formato de filme, ou mesmo no teatro, né? Então as histórias nos ajudam a nos tornarmos mais humanos, né? Tem um antigo ancião de uma tribo Silks que dizia que ele foi perguntado por uma antropóloga por que contava história para as crianças. Ele falou que para que eles se tornassem seres humanos. E ela perguntou se já não nascia todo mundo ser humano. E ele respondeu que nem todo mundo chega lá, né? Então, assim, as histórias são tão importantes que já foi descoberto que a mesma estrutura do nosso cérebro que trabalha quando a gente está ouvindo uma história é a mesma estrutura que também trabalha quando a gente está lendo uma história, quando a gente está lendo um livro. Por isso é importante a contação de histórias. Claro, melhor se nós estivéssemos todos juntos no mesmo lugar, olho no olho, todo mundo pertinho, né? Mas tempos de pandemia a gente vai se adaptando. E por falar em adaptação, a história que eu vou contar é uma das poucas adaptações da literatura que eu faço. Geralmente o meu repertório é formado por contos de tradição oral. Aquelas histórias antigas contadas de boca em boca, passadas de geração em geração, né, de vários países. Mas às vezes eu abro uma exceção, tem umas histórias que eu gosto muito, que eu fiz uma adaptação para a transformação da literatura, do conto literário, para a narrativa oral. Essa que eu vou contar hoje é uma delas. O nome da história é A Mão do Macaco. Está num livro que foi lançado capaz de ser uns 20 anos atrás pela Companhia das Letras, chamado Contos de Horror do Século XIX, é a primeira história. O nome do autor é W.W. Jacobs. E era uma família que morava numa rua, essas ruas quase abandonadas, né? Tinha poucas casas na rua, e das poucas casas, a única que era habitada era essa que vivia essa família. Era o pai, a mãe, já mais velhos, já idosos, e um rapaz, filho deles. E ele estava apreensivo porque estava chovendo, estava ventando e trovejando, mas ele estava para receber uma visita. Uma visita era um soldado, amigo da família desde a infância, que depois de grande virou soldado, e ele viajava, ia para vários lugares, para vários países, mas sempre que ele voltava para a Inglaterra, ele visitava essa família, pelo menos passava lá um almoço, um jantar, e para contar das novidades, das coisas que ele via nos países distantes, né, nas culturas diferentes, das coisas exóticas. E naquela noite ele estava em dúvida se ele viria por causa da chuva, que estava forte, mas não demorou muito, ele bateu na porta, entrou, e aí logo se ajeitaram para jantar, e depois de jantar sentaram no sofá na sala, de frente para a lareira, e ali ele começou a contar das viagens dele. De repente o velho, né, o dono da casa, disse: conta aquela história que você começou a contar da outra vez e não terminou, da mão do macaco. Aí nisso o soldado ficou quieto um tempo, ficou meio pensativo. De repente botou a mão dentro do casaco, de um bolso de dentro do casaco, ele tirou uma mão de macaco, mais ou menos desse tamanho assim, né? Coisa assim, empalhada, mumificada, alguns pelos já meio soltos, já meio caindo. Ele olhou aquilo, segurou na mão, passou entre os dedos, botou na mesinha assim na frente onde estava um copo da bebida que ele estava tomando. E ainda ficou um tempo em silêncio até que ele começou a contar. Ele disse que aquela mão tinha sido preparada por um faquir indiano, uma espécie de mago, um homem sábio. E ele queria provar que é perigoso querer você mudar o destino, né? Na crença desse faquir, tudo na vida já estava traçado, tudo que acontecer já estava escrito. E você querer mudar isso poderia trazer consequências catastróficas. Então ele enfeitiçou essa mão,
que daria 3 desejos para 3 pessoas diferentes. Aí o soldado contou a história, né? Ficou olhando para a mão, e o velho perguntou: e como é que tu conseguiu a mão? O soldado contou que tinha ganho a mão, né? Tinha conseguido ela do primeiro dono. Aí perguntaram se ele tinha conseguido os desejos dele. O soldado fez que sim com a cabeça. E perguntaram qual eram os desejos. O soldado não soube responder, mas disse que o último, o terceiro desejo, ele desejou a morte. E foi assim que ele conseguiu a mão do macaco para ele, dessa outra pessoa. Aí perguntaram se o soldado, né, se esse amigo deles tinha feito os pedidos. Ele disse que tinha feito. Perguntaram se a coisa tinha acontecido. E ele disse que acontecia, mas era melhor que não acontecesse, que acontecia de um modo estranho, que parecia uma coincidência, e era melhor que nem acontecesse. Aí ele pegou a mão da mesinha, ficou olhando um tempo, de repente jogou no fogo. Quando ele jogou no fogo, o velho foi lá, catou a mão e disse: não, mas se tu é o segundo dono, a mão ainda pode conceder 3 desejos para uma terceira pessoa. Vende para mim. O soldado falou: eu joguei no fogo, te aconselho a fazer o mesmo, se livrar disso. Se você quiser ficar com ela, o problema é seu. A velha guardou numa estante ali do lado, conversaram mais um tanto. O soldado contou mais umas histórias e foi embora. No que ele foi embora, né, ficou só a família ali. O filho falou: ô pai, mas esse nosso amigo aí contou as histórias mesmo, que olha, que eu acho que aí metade ou mais da metade é tudo mentira que ele conta. Não pode ser verdade essas coisas. E aquela da mão do macaco, hein? Cadê a mão? Aí o velho: tá na estante. O piá foi lá, pegou, deu na mão do velho. Disse: ó pai, faz o pedido aí, ó. Você que não ganhou, você ganhou a mão, faz um pedido. Ele falou: não é assim. Disse: faz, só de brincadeira. A velha segurou na mão, a mão do macaco. Eu nem sei o que eu vou pedir, não tem nada para pedir. E o filho falou: o senhor não precisava de 200 libras lá para pagar a hipoteca da casa? Pede 200 libras. Eu falei: tá, como é que faz? O rapaz disse: segura na mão, ergue a mão e fala de uma maneira clara para ser entendido o pedido. A velha ergueu a mão, segurou a mão do macaco e disse: eu desejo 200 libras. Nisso, o velho deu um grito, soltou a mão no chão, jogou a mão no chão. A mulher se assustou, o filho assustou, disse: o que aconteceu? O velho olhou para ele e disse: a mão mexeu, apertou a minha mão quando eu fiz o pedido. Para com isso, pai, capaz. E a mulher: Maria, deixa de bobagem, vou subir. Não, mas é verdade. Ela falou: não fica falando bobagem, inventando história. Aí os dois iam subindo na escada, e o filho que estava ali, ia ficar mais um tempo na sala, olhou para o pai e disse: pai, quando o pai chegar lá no quarto, em cima da cama vai estar um envelope com as 200 libras. E em cima do guarda-roupa o demoninho que veio trazer para o senhor. Ele: já para de falar essas coisas, ok. Subiu as escadas, entrou no quarto, primeira coisa, olhou em cima do guarda-roupa, depois em cima da cama, não tinha nada, entraram, se ajeitaram, dormiram. E o rapaz ficou lá mais um tempo, ali, mexendo no fogo, mas as chamas assumiam umas formas meio assustadoras, com dentes afiados, uma coisa meio simiesca. O rapaz até apagou o fogo e foi dormir. No outro dia, de manhã, nem parecia a mesma casa, né? Lá fora ainda chovia, a rua estava enlameada do mesmo jeito, o tempo estava fechado, mas aquele clima pesado, assustador, tinha sumido. E no café da manhã o rapaz dava risada: ei pai, achou as 200 libras? Para de falar bobagem. Falando: não, cada história. O rapaz terminou de comer e foi trabalhar. Ele trabalhava numa fábrica ali perto. O velho e a velha ficaram em casa ali fazendo suas coisas. Lá perto do meio-dia ela estava ali arrumando umas coisas na pia, olhou pela janela e viu que no portão tinha alguém lá, meio receoso de entrar, meio na dúvida. Ela foi na porta, abriu e disse: pode entrar. Entrou um senhor bem vestido, assim, casaca, com uma cartola nova, camisa de seda, lenço de seda. Entrou e disse: aconteceu alguma coisa. E o outro lá meio cabisbaixo: não, porque eu trabalho lá na fábrica lá. Lá com os filhos. Então, é que aconteceu um acidente, a mulher, né, a mãe já ficou: meu Deus, o que aconteceu com meu filho? E falou: sofreu um acidente lá no meio de uma máquina lá, mas ele não está mais sentindo dor. E a mulher disse: graças a Deus. Só que o pai entendeu o que tinha acontecido, o rapaz não estava mais sentindo dor, porque tinha morrido.
Aí, a mulher chora, o velho chora ali, até que se acalmaram, o outro explicou que ele caiu no meio de umas engrenagens lá, umas máquinas, e acabou feio o negócio, o acidente. Aí nisso, antes de ir embora, ele puxou do casaco um envelope e disse: olha, a empresa não se responsabiliza, porque foi um acidente, a culpa não é de ninguém, essas coisas acontecem, mas tem aqui 200 libras para ajudar a família aí, no que for preciso, no funeral, para depois. O velho, quando ouviu aquilo, deu um sorriso assim, como se tivesse enlouquecido, e caiu desmaiado no chão. O funeral foi uma tristeza, né? Caixão fechado, não podia se despedir do morto, não tinha jeito, estava complicada a coisa, a situação ficou feia mesmo. E depois disso, em casa, era o velho chorando num canto, a velha chorando no outro canto, o dia todo, sem fazer nada, às vezes aquela choradeira, porque, né, imagina perder o filho. Uma noite o velho já estava na cama assim, de repente abriu o olho, a mulher na janela, encostada com a testa no vidro, olhando para fora, janela do quarto. Lá fora chovendo, né, rua enlameada, iluminação mal feita para um poste de lampião a gás. E ela olhando ali, de repente ela virou pro velho e disse: tá acordado? Ele disse: tô, vem dormir, mulher, é tarde, você vai ficar com frio aí, vai ficar doente. E ela falou: cadê a mão do macaco? Ele falou: mão do macaco? É, a mão do macaco que o nosso amigo lá deu pra você, que você fez o pedido. Ele velho falou: tá, o macaco tá lá embaixo, essas coisas, o que você quer com a mão do macaco uma hora dessa? Ela falou: a mão funciona, você fez o pedido, você ganhou as 200 libras. Ele falou: isso foi um acidente, foi uma coincidência, mulher. E olha o jeito que nosso filho morreu, se fosse verdade isso, eu não ia querer nunca mais pedir nada. Ela falou: não, a mão funciona, ele estava certo, vai lá e pega a mão. Velho: não, mulher, vem dormir. Mas ela desceu as escadas, foi lá na sala, pegou a mão do macaco lá na estante, voltou, botou a mão do macaco na mão do velho e disse: pede pro nosso filho voltar à vida. Disse: tá louca, mulher? Olha o jeito que tava, já não dava para reconhecer lá no enterro, imagina agora, 10 dias depois. Pede pro nosso filho voltar à vida, pede, a mão funciona. E ela insistiu, olhou no olho do velho com um desespero no olhar, que ele pegou a mão do macaco, levantou e disse: eu quero que o nosso filho volte à vida. Nisso a mão do macaco mexeu pela segunda vez dentro da mão dele, apertou a mão, se jogou no chão. E os dois, ele levantou, né, levantaram da cama, foram para a janela e ficaram olhando lá, esperando que o filho voltasse. Ficaram um tempão lá, 40, 50, 1 hora esperando e nada. Aí se ajeitaram para dormir, ela deitou, e quando ele foi deitar, ele viu que a vela que tinha na cômodazinha do lado da cama estava no finalzinho, no cotoquinho. Ele pensou que era bom ter uma vela maior, para o caso de à noite precisasse ir no banheiro fazer alguma coisa, então uma vela boa para acender, para iluminar. Aí pegou o fósforo, acendeu um palito e foi descendo as escadas. Quando ele chegou no penúltimo degrau para chegar no térreo, ele escutou umas pancadinhas na porta, assim, se assustou, caiu o fósforo no chão, apagou. Ele subiu a escada, entrou no quarto, fechou a porta, deitou na cama, se cobriu. A mulher disse: o que aconteceu? Escutei um barulho. Ele falou: não, foi nada, foi nada. Pisei num rato lá no último degrau da escada. Dorme aí, vamos dormir. De repente, as batidas mais fortes lá embaixo, tem alguém batendo. E o velho disse: não tem ninguém. Dorme, mulher. E ela: claro, o cemitério é longe, ele demorou para vir, é nosso filho. Levantou da cama. E o velho disse: não, mulher, não vai. Não é nosso filho. Ela disse: não, é nosso filho, vem, vamos receber ele. Já abriu a porta do quarto, botou um charque por cima, desceu as escadas, e lá do quarto veio apavorado quando ele viu que ela deschaveou a porta e tirou a tranca, assim, um ferrolho que tinha. Só que tinha uma outra tranca de ferro mais pesada, no alto, assim, que ela não alcançava. Quando ela foi abrir a porta, aquilo não abriu. Aí ela gritou pro velho: desce, me ajuda a abrir, tira a tranca aqui para abrir pro nosso filho. Enquanto isso, as pancadas na porta cada vez mais forte. Lá no quarto, o velho, apavorado, começou a tatear no chão a mão do macaco. Quando ele segurou a mão, achou a mão do macaco, segurou na mão dele,
ele escutou lá embaixo a velha arrastando um sofazinho, uma poltroninha que ficava do lado da porta. Encostou na porta, subiu na poltrona. Quando ele escutou que ela tirou o ferro da tranca em cima assim, eu quero que o nosso filho volte para onde ele tem que estar. E a mão do macaco mexeu, pela terceira vez mexeu dentro da mão dele, apertou a mão dele, jogou no chão e ficou ouvindo. A mulher botou a tranca no canto, desceu da poltrona, tirou a poltrona de frente da porta, abriu a porta. E lá em cima, quando ele viu o corpo dela caindo, sentado no chão e ela chorando, decepcionado, ele desceu porque sabia que não tinha nada lá. Aí desceu, abriu o olho a porta, olhou na rua, a chuva ainda caía, a lama ainda estava na rua, o lampião mal iluminava tudo. Ele ergueu ela do chão, fechou a porta, os dois subiram, deitaram e dormiram. E foi assim que acabou a história da mão do macaco. Galera da escola Santo Antônio de Rodeio, se vocês gostaram dessa história, espero que tenham gostado, né? Fiz o meu, dei o meu melhor, espero que tenham ficado bom. Mas se vocês gostaram dela assim narrada, sugiro que vocês leiam o texto. É um texto muito bem escrito, bem traduzido, tem uma tradução do Rubem Fonseca muito boa. Vocês podem achar ele, eu acredito que pode achar ele na internet, porque é um texto conhecido. Ele já foi montado peças de teatro, feito filme em cinemas, 2, 3 filmes, séries de televisão. Só que as montagens nunca ficam boas. A melhor de tudo, o que eu vi que tem mais potência mesmo, o poder mesmo, é a leitura desse texto. Então eu recomendo para vocês A Mão do Macaco, W.W. Jacobs. Vamos lá, é preciso ler para movimentar essas cabeças pensantes. Valeu, galera. Obrigado.